Pessoal, eu vou colocar para gravar, tá? Sexta-feira, então sexta-feira tem que ser uma aula mais tranquila. Então vocês procuram ficar tranquilo aí. Só não pode ser tranquila para Matheus dormir, que é terrível. Mas fora disso, né, a aula pode ser um pouco mais tranquila. Eu tentei, e aí assim, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você me acompanhe no raciocínio que foi desenvolvido para essa aula, para você não se perder. Pelo seguinte, não estou falando o que está certo ou o que está errado, mas assim, vocês têm um problema. Não é vocês em si, só que assim, vocês estão em uma desvantagem, porque, por exemplo, vocês ainda vão estudar procedimento. Então, como vocês ainda vão estudar procedimento, não vai ficar aquela. Por isso que vocês estão naquela confusão. Professor, tem como fazer uma linha para a gente saber o recurso? E assim, interessante essa pergunta. A pessoa me perguntou assim: professor, como é que é esse negócio de prova da OAB que a gente tem que, como é que é isso? A gente escolhe uma matéria, como é que é e como é que não é? Assim, é uma dúvida, não sei se é a dúvida de todo mundo, mas eu vou responder aqui, já respondi para a pessoa, já expliquei tudo direitinho, mas de repente é a dúvida de boa noite, Sara, tudo bom? Boa noite, professor. Tá no escurinho aí. Eu vou demorar de admitir Thales para ele ficar retado lá, né? O que que acontece? Ele vai pensar que tá sem internet, o dele tá travado. Deixa eu falar com vocês. Aí o que acontece? Eu expliquei para o aluno e vou falar com vocês. Talvez para quem não saiba, lembre o seguinte: primeira fase da OAB, tu precisa responder 80 questões por enquanto, que vão voltar a 100 questões, tá? Você precisa responder 80 e acertar pelo menos 40. Nada que seja impossível. Na minha época era melhor. Na minha época era CESP e eram 100 questões. Para tu acertar 50. Eu acertava quase tudo, saía devendo. Mas ninguém morria. Todo mundo sobreviveu. Vocês têm. Eu costumo falar o seguinte: vocês têm 80 questões. Eu acho que são 10 de ética, ou é mais de 10, né? De ética. 13, alguma coisa assim. São Quantas são? 8. 8? Uhum. Então, você vai escolher 4 matérias que tu muito gosta: direito do trabalho, constitucional, ética, civil. Pega 4, 5 matérias que você ama e estuda para poder gabaritar essas matérias. A ideia é essa. Porque tu gabaritando praticamente 5 matérias, tu chega com pelo menos aí 35 pontos. Vão sobrar ainda em torno de 50 questões, filho, para tu acertar 5. Aí tu tem que ser muito ruim, faz de 50 questões, não acertar 5. Não é impossível também de errar, não, tá? Para depois eu falar assim, professor, não fica psicológico a palavra, não. Perdi, tem nada, não. Perder, todo mundo perde. Ninguém nasceu sabendo. E aí, para a pessoa que me perguntou, primeiro você faz essa prova, se você atingir os 40 pontos, você vai para a segunda fase. Na segunda fase, é que você tem que ter uma matéria específica. A matéria que você escolheu quando tu foi fazer a inscrição. As pessoas que não são normais escolhem o quê? Direito penal. As que têm um conhecimentozinho melhor da cabeça escolhem civil, constitucional, empresarial, trabalho. Não escolha, pelo amor de Deus, teve uma pessoa que falou comigo assim, professor, eu estou pensando em pegar penal. É bacana. Só que eu quero dizer o seguinte, não escolha a matéria que você agora, só porque tu está sendo aula disso aqui agora, não. Escolha a matéria que tu tenha prazer de estudar. Porque na segunda fase, você tem que saber até o pensamento da jurisprudência que vai sair com 5 dias antes da prova, tu tem que saber, entendeu? Aquele pensamento ali. Porque assim são muitos detalhes. Então, se tu não, por exemplo, se você odeia direito penal, se odeia direito penal e vai estudar direito penal para sua prova, você não vai se dar legal, não vai se dar bem.
Porque chegar na segunda fase mesmo, é tendência de cair na segunda fase. Esse negócio do aborto aí, que tá com ódio do aborto lá, é tendência de cair. Aí você vai ficar estudando com repulsa, com raiva, e não vai ter uma aprovação legal, tá? Então, assim, eu trouxe hoje uma aula da seguinte forma: eu identifiquei o problema de vocês, que é saber mais ou menos ali a situação que tem que ser feita. Eu peguei 4 problemas da OAB, 4 problemas da OAB. Eu até mandei uma mensagem para a Júlia e falei: olha, quem quiser, boa noite, Elisângela, Raquel e David. Eu falei assim: olha, Boa noite. boa noite. A Elisângela está com a câmera embaçada, tem coisa nesse quarto aí, só Deus. Vou ficar até quieto. O que é que acontece? Eu até falei: olha, quem puder, coloca o Vadimeco do lado. Quem já souber a resposta, não tem problema. Finge que não sabe, deixa o outro aprender. Eu quero que eu vou ler o problema com você e você vai seguir aquela orientação que eu falei na última aula, para tu ver que não é difícil de identificar qual é a peça. Não se perda com tese. Nós vamos trabalhar a tese agora, não. Primeiro eu quero te ensinar a reconhecer a peça. Eu quero que você acerte a peça. Depois que você acertar a peça, nós vamos começar a trabalhar as teses. Entendeu? Se algum colega de vocês dormir, é tranquilo. Diga, Matheus. Quem falou, professor? Foi eu, Eu quem? Sara. Sim. Deixa eu te falar, o senhor falou aí do Código Penal. O Código Penal e o Código de Processo Penal, depois que teve o pacote anticrime, mudou muita coisa a ponto de eu ter que, por exemplo, imprimir um novo código, ou o meu de 2017 dá para acompanhar e só ir acompanhando as atualizações pelo Planalto, por exemplo. Esse código que você tem de 2017, você me empresta ele, porque eu estou precisando de um encosto aqui na porta. Só presta para isso. Tá. O de 2017. Não é Assim, porque eu tô querendo imprimir só o código, porque assim, eu gosto do papel, né? não, eu sei. Planalto não dá pra Ó, mim, não. por exemplo, eu tô achando que ela vai imprimir no serviço, viu, Patrícia? Esse negócio de estagiário querer imprimir é no serviço. Mas Não, eu não trabalho. não trabalha, não, é? Ixi. Mas deixa eu te falar. Analisa direitinho se compensa ou não você imprimir. Só que, veja bem, o Código de Não é ter um Processo negócio de Penal, copiador. o Código de Processo Penal, por exemplo, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. O Código de Processo Penal. O Código Penal mudou, mas não foi tanta coisa. O Código Penal mudou alguns artigos. Por exemplo, se você for querer imprimir só para estudar, você não vai ter tanto prejuízo. Agora, se porventura tu der a louca de falar, não, eu vou fazer penal na segunda fase, aí você imprime agora para poder fazer essa matéria. No entanto, quando você começar a estudar para a OAB, você vai ter que comprar um código penal específico. Entendeu? Sim, mas é porque o povo fala que é melhor comprar o Vadmec na segunda fase. Então eu quero deixar para comprar tipo, no começo do ano que vem. Se eu comprar agora, é perder, jogar dinheiro fora. Não, é isso, é o que eu estou te falando. Por exemplo, a maior alteração que tem no CPP, a maior alteração que tem é o juiz de garantias e a cadeia de custódia. Isso aí você vai imprimir em torno de umas 20 páginas, né? Não é muita coisa. Os outros são pequenos artigos. É um parágrafo que foi acrescentado ali, o 315 teve um parágrafo e coisa e tal. Dá para você fazer. Se você já for acostumado a fazer isso, eu vou até falar aqui, ó, gente. Quem não for acostumado a fazer essas impressões para atualizar o Admet, por exemplo, eu não sei fazer isso. Quem não sabe, não faça, que você se lasca. Porque assim, tem que saber imprimir, saber o lugar certinho de colocar, o jeito de colocar. Porque se você for imprimir, vai ficar com um monte de folha impressa solta, vai ficar perdido. É melhor como. Mas eu não imprimo só os pedaços, não. Eu imprimo tudo mesmo. Imprimo em caderno, que é bom que tem espaço para anotar, fazer anotação. Então, perfeito. Só tem um detalhe. Eu não sei se a nossa prova vai ser presencial. Então, eu ouvi falar que talvez teria prova presencial. Não sei se vocês ouviram isso aí. Ouvi falar. Se a prova for presencial, já vou avisando a vocês. Evite fazer anotações no Admet, porque vocês vão usar o Admet. Então, assim, evite. Eu sei que, por exemplo, semestre passado, retrasado, antes da pandemia, a gente teve prova presencial. Teve um aluno, não que ele seja melhor do que ninguém, mas teve um aluno, assim, estilo Patrick, que a gente sabe que não cola. A gente sabe que não cola pouco. Né? Mas, assim, ele treinou as peças no Vadmec. Ele treinou as peças no Vadmec. O Vadmec dele tinha aquelas folhas no fundo assim de anotações. Então ele treinou as peças ali. Na hora da prova teve que rasgar aquilo ali. Entendeu? Teve que rasgar, teve que tirar algum pedaço. Então assim é um pouco chato. Se quiser treinar, treina numa folha separada, porque ninguém sabe se a prova vai voltar presencial ou não. Eu espero que seja presencial. Vou até parar de anotar no meu, que o meu tá cheio de anotação. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a compartilhar com vocês. Lembra daquele mesmo esquema aqui que nós fizemos.
Boa noite para Pedro Henrique que entrou aí agora. Eu vou relembrar vocês aqui. Eu vou colocar o caso e nós vamos trabalhar com o caso. Leia só o primeiro caso. Não precisa ficar lendo todos os casos, não. E fica mandando mensagem no direct aqui, não, que eu não quero saber de direct, não. Direct não, de chat. Aqui da Instagram, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem importante para todos. Consegue ver a tela aí? Sim? Desculpa o atraso. Fica tranquilo. Se é uma pessoa nota 15, porque 10 é pouco. Vamos lá. Só a primeira questão aí. Só a primeira. Não fica olhando para a outra não, Sara. Olha para cima, Sara. É só a primeira. Ponto aí. Vamos lá. Bigodão acaba de ser intimado da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado. Na verdade, aqui era que cometeu. Deixa o áudio aberto, tá? Com exceção daqueles que tiver cachorro em casa que pode estar brigando com alguém aí. Mas o resto pode deixar aberto para a gente conversar. Que cometeu contra seu cunhado. Inconformado com a decisão, Bigodão te contrata para que você adote a medida cabível ao feito. Lembra que se você for tentar gravar, falar assim, olha, rapaz, depois da sentença de pronúncia eu vou fazer o quê? Vai dar errado. Se você quer acertar aqui, eu vou dar 3 minutos para tu acertar. Mas faça igual eu vou lhe falar. 3 minutos. Pega aí o seu vadimeco e procure por essa palavra aqui, ó. Pronúncia. Que você vai ver que vai te dar a resposta. Vá no índice lá e procure por pronúncia. E acompanhe agora os desdobramentos que o índice vai lhe falar sobre pronúncia. Para tu ver se você não volta com a resposta em 3 minutos. Quem já souber não precisa falar agora não. Quando você procura, eu vou fazer a nossa qualificação aqui, para a gente começar a responder. Achou? Vamos lá. Bigodão acabou de ser pronunciado. A família te contratou para você poder adotar a medida mais adequada para ele aí. Então, enquanto você procura, tem mais... Deixa eu ver quem mais está procurando aqui. Eu só estou vendo Matheus. Posso estar completamente errado, mas seria apelação aí? Tá um pouco errado. Mas tá, assim, tem a ver. Tem a ver com apelação, mas não é apelação. Alguém... Seria... Eu quero que você procure assim, ó, vá no seu índice do CPP e procure essa palavra, pronúncia, ou sentença de pronúncia. Um desses dois você vai achar. Seria o reze? Você achou isso aí como, esse reze? Você sabe de cabeça? Mais ou menos, é porque eu já estudei por cima, assim. Ah, tá, não. Eu quero alguém que ache pelo índice. E depois que acha, porque... Oi? Eu acho que no final das contas você quer que a gente fale que a gente não achou, né? Não? Porque Não achou, não? Véi, eu tô procurando aqui até agora, não. Eu No índice, achei o nome Você pra achou? você, sim. Você achou o nome? Professor, Oi. é o reze mesmo, tá no artigo Não, eu 581, sei que é o reze. inciso... Então, artigo 581, inciso 4. Fala assim. É porque você não entendeu qual foi a dinâmica da atividade. Eu não disse que estava errado. E nem disse que estava na dúvida. Eu disse o seguinte. Eu disse que eu quero alguém que ache pelo método que eu estou ensinando, que é o método que você vai usar na prova. Ah, tá. Por isso que eu lhe perguntei como foi que você achou. Você disse que achou porque você já estudou. Não foi? É, foi mal. Ah, não No tinha índice? entendido, não. No Como é índice que aqui acha, eu não professor? encontrei menção ao artigo 581, não. Só achei o 583, que está dentro do capítulo que fala do reze, né? Isso. Que foi esse artigo que o Michel falou. 500 e quanto? 583, que mencionou no índice.
Primeiramente mencionou o 413, depois falou do 413, recurso, isso mesmo. Sim, aí citou justamente. esse 583. Aí o que é que eu quero parágrafo falar com único. você? Michel acertou porque Michel, deixa eu falar de aberto. Michel acertou porque Michel já sabia, bacana, ele já tinha estudado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se tu tivesse caído na prova sem ao menos ter estudado isso, seguindo o nome da decisão, demora um pouquinho, mas tu consegue achar, entendeu? Mas tu consegue achar, por exemplo, primeiro você achou o 400 e pouco que fala sobre a decisão de pronúncia. E depois ele te remete para o capítulo do RESE, que é o recurso em sentido estrito. E lá ele te fala qual é a peça cabível. Então, disso aqui, o que eu quero extrair com você é o seguinte: quando você pegar, tem gente que está com a internet ruim, está saindo por toda hora. Quando você pegar o processo, lembra daquilo que nós falamos. O processo não é a questão. Quem é o cliente aí? Bigodão. Vamos lá, Michel. O cliente é Bigodão. Qual é o rito? O procedimento comum do júri, qual que é aí? Do júri. Do júri. Vamos lá. Qual foi o crime que ele praticou aí? A questão Homicídio qualificado. Vamos lá. Homicídio. Não perca tempo com tese aí agora, não. Homicídio. Outra coisa que poderia facilitar para vocês. Eu te ensinei a procurar pela sentença de pronúncia, não foi? O que é que poderia ficar mais fácil para você procurar? Era você ter feito esse roteiro aqui e você ia saber que era rito do júri. O que é que tu faria? Tu já ia direto no procedimento do júri e lá no procedimento do júri vai ter uma parte que vai falar as 4 decisões possíveis no rito do júri, que é a sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Entende? Então, o ideal é que você sempre fazer esta separação, porque tu não vai conseguir gravar todos os recursos. Você não vai, isso aí é fato. Você não vai conseguir gravar. Por exemplo, Michel conseguiu trazer a memória porque já tinha estudado, mas fatalmente chama a atenção nossa um ou outro. A gente não consegue gravar o rol todo, que você vê que é um rol extenso. Então, depois disso aqui, qual é a fase que o processo está? O que a questão te diz? O processo está em qual fase? Está em fase de conhecimento, está em fase de sentença, está em fase de condenação, está em que fase? Sentença. Fase de sentença? Recurso, não, professor. Recurso? Na verdade, tá na segunda fase do júri. Aí eu não sei se é sentença ou se é conhecimento. Não está na segunda fase ainda não, está na primeira. Seria Admissibilidade? Admissibilidade. O que é fase de conhecimento? Fase de admissibilidade. Então, o que acontece? Renato falou assim, a gente estaria na segunda fase, né, do júri. Quando é que nós vamos para a segunda fase do júri? Nós iríamos para a segunda fase do júri se você não entrasse com o recurso aí agora. Veja o que a questão te diz. A questão te diz o seguinte, olha, Bigodão acaba de ser intimado da sentença de pronúncia. Você tem que grifar essa parte. Ele acabou de ser intimado da sentença de pronúncia. O que você vai procurar? Você vai procurar o que cabe da sentença de pronúncia. Qual é o recurso cabível da sentença de pronúncia? Michel disse que é o RESE, recurso em sentido estrito. A partir desse desenvolvimento aqui, quando nós formos trabalhar os modelos, você não vai ter dificuldade, porque aí você vai saber como é feito o modelo. O que eu quero te dizer? Direito penal, processo penal, ele tem uma facilidade. Ele te ensina nos artigos como é que você faz a petição. Só que tem um detalhe. Você precisa saber antes, porque se você for ler isso na hora da tua prova, para poder aprender na hora da prova, tu não vai saber. Então, veja o seguinte. Aqui, o cliente é Bigodão, o rito é do júri. Nós estamos na fase chamada, nós estamos no sumário de culpa ou no juízo de admissibilidade. Sumário de culpa ou juízo de admissibilidade. O que é sentença de pronúncia? Tu ainda vai estudar isso, mas infelizmente vai ser dessa forma. Muita coisa que eu for falar aqui eu tenho que repetir lá em processo depois. O que é sentença de pronúncia? Sentença de pronúncia é aquela sentença que o juiz diz agora o seguinte, olha, eu reconheci indícios de autoria e de materialidade. Portanto, o réu será submetido ao plenário do júri. O réu vai para o julgamento do júri. Então, entenda, o seu cliente acabou de ser encaminhado para o júri. Você vai fazer o quê? Um recurso
em sentido estrito, que é o rese, recurso em sentido estrito, e aqui é a peça cabível. O que é que você vai pedir nesse rese? Tudo que você tiver alegado lá. Você vê que aí não tem tese nenhuma, só para fazer uma dinâmica. Mas o que acontece? O que é que tu vai fazer nesse rese? No rese, tu vai fazer todos os pedidos que você fez nas suas alegações finais. Todos os pedidos que você fez nas suas alegações finais. Só que para facilitar para vocês, cadê David? Tá aí? Tá ainda? David. Sumiu. Sim, eis-me aqui. Só que para facilitar para vocês, tem uma dica fenomenal para os recursos no tribunal do júri. Aí tu vai lembrar assim, tem um professor, é uma dica que não é minha, né? Não foi eu que criei, eu peguei de um professor. Ele diz o seguinte: decisão com vogal, recurso com vogal. Decisão com consoante, recurso com consoante. O que seria isso? Quem quiser anotar, tá aí. Se a sentença foi de pronúncia ou se a sentença foi de desclassificação, o recurso cabível vai ser qual? Reza. Reze. Se a sentença foi de impronúncia ou de absolvição sumária, nós teremos o recurso de apelação. Aí, no caso, quem faria isso daí seria o Ministério Público. Não entendi. No caso, quem faria essa apelação aí seria o Ministério Público, na prática. Tanto o Ministério Público pode recorrer da absolvição sumária, quanto você também pode recorrer da absolvição sumária. Porque, por exemplo, às vezes o juiz pode absolver sumariamente seu cliente por uma situação, mas, de repente, tu quer, por exemplo, que ele absolva seu cliente por extinção da punibilidade, para não gerar maus antecedentes, entendeu? Para não gerar a reincidência, para não gerar algum efeito lá. É muito raro, vou logo dizer, é quase que raro. Agora, acontece. Na maioria das vezes é o que você falou, é sempre o Ministério Público. Então, pessoal, assim, já anota essa dica aqui para tu identificar a peça. Falou em sentença e você viu que é no tribunal do júri, você precisa saber qual foi o momento da sentença. Uma sentença foi de pronúncia, desclassificação, impronúncia ou absolvição. Nós estamos na primeira fase, saindo da primeira fase para um possível plenário do júri. Então, sempre que a questão te falar o seguinte, olha, a questão vai te falar que ele foi pronunciado, que houve impronúncia, que houve absolvição sumária, ou que houve uma desclassificação e o rito for do júri, o recurso cabível são esses aí. Pronúncia e desclassificação, rese, impronúncia e absolvição, recurso de apelação. Cuidado com a pegadinha que a OAB adora colocar. A OAB coloca a sentença de impronúncia, que é para você, advogado, ficar perdido da vida. Fala bem assim, porra, eu vou recorrer de uma impronúncia por quê? Presta atenção para você entender por que tu vai recorrer da impronúncia. Vou falar das 4 decisões para você entender. A pronúncia, eu já te falei, que é submeter o cara ao júri. A desclassificação, o juiz vai pegar o processo do seu cliente e vai se dar por incompetente. Ele vai falar, olha, isso não foi homicídio. Isso foi uma lesão corporal seguida de morte, por exemplo. Isso não foi um homicídio doloso, isso foi um homicídio culposo. O juiz vai desclassificar a conduta e vai remeter ao juízo singular, ao juízo competente. O que é impronúncia? Impronúncia, o juiz vai dizer bem assim, olha, eu não tenho provas suficientes contra Michel. Não tenho. Tenho pouca materialidade, mas não tenho nem indícios ou melhor, eu tenho indícios de autoria, mas não tenho materialidade suficiente. Não tenho materialidade suficiente. Não que eu estou na dúvida. Eu tenho certeza do que está aqui, mas o que tem aqui não é suficiente para eu pronunciar Michel. Portanto, eu vou impronunciar e Michel não vai para o tribunal do júri. Arquive-se os autos. Aí aqui que mora o perigo. Porque o advogado, o aluno vai falar assim, pô, professor, peraí. O cara vai ser impronunciado. O processo vai ser arquivado. Eu vou recorrer de uma decisão dessa para quê? Em tese, não é benéfico para o seu cliente? Em tese, não é benéfico? Porque o cara não vai para o júri. E o processo foi arquivado. Tu vai recorrer para quê? Pelo simples fato de que a impronúncia não faz coisa julgada material.
A sentença de impronúncia, ela fica arquivada. Se surgiu provas novas, o juiz pode determinar a reabertura do processo e julgar o seu cliente, diferente da absolvição sumária. Se o juiz absolveu sumariamente o seu cliente, se ele absolveu sumariamente o seu cliente, acabou. Transitou em julgado, coisa julgada material, e nem que surjam provas novas, ele vai poder ser julgado por esse novo fato. Só que, meus queridos, anote aí para tu não errar. Essa absolvição sumária aqui é a absolvição sumária que está no artigo 415, tá? Do CPP. Não é a absolvição sumária do 397, não. É a absolvição sumária do 415 do CPP. David Chegatação. Deixa eu ver se eu consigo fechar essa tela aqui e abrir a outra ali. Espera aí. Estou aprendendo aqui. Calma aí. Fique tranquilo aí que Jesus é bom. Você sabe que é o outro que não fecha. Vamos lá. Olha aí. Ô, menino. Eu tô sabendo, eu tô com medo de mim. Eu tô com medo. 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal e demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Então, imagine você que seu cliente tenha agido aí em legítima defesa. O juiz vai absolvê-lo sumariamente. Absolveu sumariamente, ele nem vai para o júri e nem vai para canto nenhum. Finalizou ali. Se houve impronúncia, para ali, não vai para o júri, mas enquanto não ocorrer prescrição, né, ele está na mão do juiz. Surgiu prova nova, o fato pode ser reanalisado e ele pode vir a ser submetido ao plenário do júri. Agora, eu quero que vocês me digam qual foi a dificuldade, quem não falou nada, que só vi Thales falou, sabe? Aí, esse bicho não gosta de mim, não. Eu começo a falar e ele aparece aqui 10 minutos. Não tem lógica, não. Deixa eu só te perguntar, onde é que entra o macetezinho aí da vogal e da consoante, que eu não entendi muito bem. Nos recursos, vamos voltar lá, nos recursos das decisões do Tribunal do Júri. Esse macete é para as decisões do Tribunal do Júri, só para decisões do Tribunal do Júri. As decisões do Tribunal do Júri da primeira fase são 4. Impronúncia, pronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Professor, como é que eu vou saber os recursos dessa primeira fase? Se a decisão iniciar com vogal, o recurso inicia também com vogal. Ou seja, em pronúncia, o recurso é apelação. Se a decisão começa com consoante, por exemplo, desclassificação, o recurso também começa com consoante. Recurso em sentido estrito, ou res. Esse macete é para as 4 decisões da primeira fase do Tribunal do Júri. Isso aí não serve para outras coisas, não. Para ninguém. Tá bom. Errar. Deu para Entendi. Top, top. Essas são as únicas decisões que o Tribunal do Júri pode tomar? A primeira fase, sim. Da primeira fase, sim. Deixa eu ver só o artigo aqui que eu te confirmo agora. Mas só pode falar o artigo, mas as decisões são essas. Está aí no artigo 413, que diz assim, ó, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Tudo aí. É isso mesmo. Gabriel, Luiz, Thales, Jackson, Luiz Cláudio, Elisângela, quais são as dúvidas? Ninguém quer perguntar? Pessoal, não tem problema não. Nenhuma dúvida, tranquilo. Por enquanto, nenhuma dúvida não, professor. Estou pegando aqui. Anotações aqui, tranquilidade por enquanto, só na paz. Amanda, Michel, Matheus. Macete. Espera aí, deixa eu ver. Quem foi que falou? Matheus. Macete que você falou sobre o Vadimeco. É só no Vadimeco, né? No Vadimeco ou no Código encontrar Penal, a palavra-chave? No Vadimeco ou no Código Penal, sempre tem esse índice remissivo. Sempre tem. O macete é você pegar sempre uma palavra-chave que saiu em destaque naquele enunciado. Nesse caso nosso aí, a palavra destaque nossa aí era a sentença de pronúncia, que já estava te falando o que aconteceu com o cara. Então, tu ia pegar ali o nome pronúncia e ia procurar ali por pronúncia naquele índice.
Se tu não achasse pronúncia, tu avançava para o passo seguinte. Qual era o passo seguinte? Fazer aquele roteiro que eu falei na aula passada. Identificar o nome do cliente, ver qual é o crime, qual é o rito, qual é a fase que está, que aí você fatalmente vai conseguir chegar naquele lugar. Eu vou fazer agora a linha do tempo desse passo aí, para tu ver que não é difícil. Quem foi que falou depois de Matheus? Foi eu, mas pode deixar aqui que eu estava olhando errado, por isso que eu não achei o negócio do sistema aí. Bote fé, é ideia, já é. Valeu. Então, eu vou voltar aqui para a tela aqui agora. Ô, professor, rapidinho. Oi. É porque eu ainda estou na dúvida do conteúdo da semana passada, né? Que foi aquela última aula que o senhor deu o exemplo de o delegado estar com uma prisão, né? E sem mandado. Aí o advogado faz o recurso para o juiz de primeiro grau. Neste caso, seria um reve, se eu não me engano, o exemplo que o senhor deu. Mas caso o recurso fosse empretado para uma turma colegiada, seria um ROC. Aí eu gostaria de saber qual a diferença nessas duas hipóteses aí. Deixa eu abrir aqui o negócio aqui, que eu já sei o que você vai falar já. Peraí. Vamos aqui agora, peraí. Ficar na parte final. Peraí. Acho que foi isso aqui. Foi isso aqui? Isso, foi um caso semelhante a esse aí. Foi o que a gente parou na aula passada. O réu teve o seu pedido de fiança negado, aí cabe o reze, não é isso? E cabe o ROC. Qual é a diferença? A única diferença é o seguinte, que o Código de Processo Penal, ele traz recursos diferentes, por exemplo. Se a decisão for do tribunal, por que vai caber ROC? Porque o ROC, que é o recurso ordinário constitucional, é para decisão colegiada. O ROC é para poder atacar a decisão colegiada que negar o habeas corpus. Ou seja, sempre que houver negativa de um habeas corpus por uma turma colegiada, seja pelo Tribunal de Justiça, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, sempre irá caber o ROC, o recurso ordinário constitucional. Por que é que cabe o reze para a decisão do juiz de primeiro grau? Porque o reze tem juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? Quando você vai impetrar o reze, você tem que fazer duas petições. Uma petição de interposição, que é direcionada ao juiz da causa, e a outra, que são as razões, serão endereçadas para o tribunal. O seu reze só vai para o tribunal se o juiz não se retratar daquela decisão. Então, sempre que for um juiz singular que negar um pedido de habeas corpus, houve um pedido de habeas corpus para o juiz singular, o juiz aqui de Itamaraju. Houve aquele habeas corpus. E aí ele foi negado, tu vai entrar com o reze. Aí eu lembro que Renato falou assim, mas cabe o habeas corpus também. Sempre cabe o habeas corpus, tá? Mas, infelizmente, a prova da OAB, ela não traz o habeas corpus como uma peça privativa de advogado. Então, por isso que se acontecer de vir na sua prova, o exemplo que eu dei, que o cidadão está preso há mais de 5 dias, o delegado não tem um mandado contra esse cidadão, não houve auto de prisão em flagrante, não teve nada. Tu vai entrar com habeas corpus para o juiz. Por quê? Aquela situação está irregular. Se o juiz negou, o recurso cabível é o reze. Por que o reze? Porque ele tem juízo de retratação, o juiz vai verificar se ele vai voltar atrás, né? Se ele vai desfazer aquela decisão, ou se ele vai encaminhar para o Tribunal de Justiça. Agora, sempre que for decisão colegiada, denegando o habeas corpus, a decisão é o ROC, o recurso ordinário constitucional. Deu para melhorar ou piorou? Não, esclareceu bastante. Gente, eu vou voltar no outro aqui agora. Milena, você está aí? Tô sim. Tá. Não, só estou perguntando porque eu não estou vendo a foto. Voltei, professor. Meu negócio deu BO aqui, viu?
Se você tá com um negócio dando BO, é difícil, cuidado. O Zoom. Ah, tá. Meu negócio do BO é tenso. Vamos lá. Eu acho que dá tempo da gente começar pelo menos a linha do tempo aqui, desse processo. Acho que foi o Bichinho que pediu para fazer. Professor, Oi. Misael, eu entendi direitinho aí esse macete que o senhor falou em relação à decisão do júri, da consoante, da vogal. Agora, minha dificuldade, por exemplo, o senhor falou para ir no índice, tá? Índice alfabético do Código Penal. Aí tem a palavra pronúncia. Só que o pessoal falou que achou 400 e alguma coisa aí. Aqui eu estou achando 117. Será que eu estou procurando no lugar errado? É porque eu acho que eu que falei errado. Eu acho que eu falei Código Penal. Na verdade, é Código de Processo Penal. Talvez eu que na hora de falar que tenha falado errado. Pelo menos no meu Vadimeco aqui, quando você vai no índice alfabético do Código de Processo Penal, o primeiro artigo que apresenta é o 413. Quando você vai no 413, aí sim você vai no índice remissível do artigo 413, que fala sobre o 581 e sobre outros artigos também. Bom, na verdade, assim, a ideia que eu falo do índice remissivo, Israel, é justamente essa de David. É para você, pelo menos, ter um norte por onde começar. Porque, por exemplo, de repente você está na prova, isso aqui é uma dica até para tu colar, já vai cair. De repente você está na prova, cai uma pergunta de um assunto que você nunca nem viu, um crime que você nunca nem viu. Aí tu, pelo menos, pega aquele nome, vai no índice e vai achar alguma coisa para você poder falar ali. Entendeu? Eu entendi o seu... fazia muito isso. Eu entendi seu raciocínio, moço. Eu estava com dificuldade de encontrar a palavra. Eu encontrei pronúncia, mas no caso, Código Penal. Aí agora estou procurando Código de Processo Penal. Eu acho que foi eu que falei errado na hora. Mas eu entendi.